Olá, seja bem-vindo ao mais um devocional da nossa igreja. Que bom ter você aqui conosco. Que tempo bom, que prazer, que coisa boa é nós estarmos juntos aqui meditando na palavra do Senhor. Meu desejo nesse momento é que você abra o seu coração. Se possível, pare um pouco o que você está fazendo. Talvez você está na sua casa, talvez arrumando a casa, lavando a louça, talvez no carro. Se possível, preste atenção no que eu vou ler com você nessa hora e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre confiar e obedecer. Confiar e obedecer ao Senhor. O texto que eu quero ler com você se encontra lá em Mateus, capítulo 14. O versículo que eu vou ler, ele é um trecho de todo um contexto, mas você vai entender. Eu vou logo falar com você sobre o que nós vamos falar. O versículo de número 25 diz assim, de Mateus capítulo 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. É natural que surjam muitos conflitos caso você decida buscar a voz de Deus, caso você decida ouvir a voz do Senhor através da leitura da palavra e assim comece a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Essa decisão de ser alguém parecido com Jesus, ser alguém como Ele, requer coragem equivalente à coragem que é necessária a sair de um barco e andar sobre as águas do mar. Esse trecho que nós acabamos de ler das Escrituras nos contam essa história, a história de alguém que passou por uma situação como essa. Pedro, ali naquele barco, Jesus andando sobre as águas, ele viu isso e falou: "Mestre, se é tu mesmo, peça que eu vá até aí, para que eu ande sobre as águas e te encontre." Jesus estava falando com ele que ele poderia pisar na água, que não afundaria. Do outro lado, diante das dificuldades, diante das ondas, do vento, estavam as experiências passadas que não deixavam dúvida alguma de que, com certeza, ele afundaria. A história você provavelmente conhece. Pedro se afunda, Pedro olha as circunstâncias e Jesus o pega pela mão e pergunta a ele: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" O que nós fazemos quando vêm as tempestades? No que nós acreditamos? No nosso mestre ou nas experiências passadas? Vou repetir essa pergunta para você. No que acreditar? No que Jesus está nos dizendo ou no nosso passado? No que você tem acreditado? No que você tem confiado? Em você mesmo, nas suas experiências que você viveu? Ou no que Jesus está te falando? Se você quer sair hoje do barco, do acomodamento e do caminho mais fácil, ao ouvir o chamado de Jesus para ser cada vez mais parecido com Ele, haja como Pedro e simplesmente faça. Levante-se, pula desse barco, sem pensar, sem enrolar, sem complicar, apenas faça. E quando perguntarem por que você está fazendo isso, responda: simplesmente porque Jesus mandou eu fazer. É cumprindo a vontade dele que você vai se tornar cada vez mais parecido com ele. Você tem confiado? Se sim, querido, você precisa colocar isso em prática, em obediência. Assim como Pedro, ele agiu. Ao ouvir a voz, ele agiu em obediência. Que você possa confiar no Senhor e obedecer à sua voz, e não nas suas experiências passadas e naquilo que você acha que é o correto. O nosso coração, ele é enganoso e ele provavelmente vai nos afogar em nossas crises, dificuldades e tempestades. Eu quero orar com você nesse momento para que essa verdade possa ser real em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ela nos confronta e ela nos possibilita uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz e em meio a todas as circunstâncias, possamos, ó Deus, continuar te obedecendo. Por mais que tenhamos pensamentos, opiniões, por mais que tenhamos experiências passadas, que possamos confiar naquilo que o Senhor está nos dizendo, depositar a nossa fé no Senhor
e obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe poderosamente. Se você foi abençoado com esse devocional, compartilhe, curta aqui embaixo, comenta, para que possamos engajar e outras pessoas possam também ser alcançadas por esse conteúdo. Que Deus te abençoe. Fica na paz.